Ok, moçada, estamos aí de volta. Mais um vídeo aí de Física de Quarentena. Meu nome é Augustus, professor de Física. E o assunto nosso agora é trabalho do gás e energia interna. Ok? Então, vamos lá, mais um vídeo, né, na sequência nossa aí de termologia. E vamos ver como é que funciona esse esquema, né, de gás. Gás trabalha? Isso faz sentido? Vamos lá. Né? E energia do gás? Como é que começa a energia? Né? Então, como é que funciona esses assuntos? Então, vamos lá? Esse assunto nosso, hein? Bonita essa Maria Fumaça, hein? Olha que coisa linda, né? Beleza. Então, simbora. Bom, galera, trabalho de um gás. Vamos usar, para começar aqui nossa conversa, vamos usar a letra grega tau. Essa aí, ó. Então, tau, né? A nossa letra aí para indicar trabalho. Pode ser? Bom, e no caso do gás? Um gás, normalmente, ele fica confinado, tá ok, gente? Ele fica confinado numa vasilha chamada de pistão. Né? Um pistão é basicamente uma vasilha cilíndrica com uma tampa móvel. Essa tampa móvel tem o nome de êmbolo. O êmbolo, né, ele confina o gás. Então, o êmbolo ele pode tipo dar uma levantadinha aqui ou abaixadinha. Quando o êmbolo levanta, o volume do gás aumenta. Quando o êmbolo abaixa, o volume ocupado pelo gás reduz. Ok? Então, nós podemos ter uma contração quando o êmbolo encolher, né, diminuir aqui a sua posição, e uma expansão quando o êmbolo for para fora. Beleza? O gás contrai e o gás expande. E essa é a chave da ideia. Para que haja trabalho do gás, nós temos que estar de olho justamente nisso, na contração e na expansão do gás. Ok? Então, sim, é possível a gente falar de trabalho de um gás. Dá para falar. Agora, você tem que ter em mente o conceito mecânico de trabalho. Beleza? Quem esqueceu ali, ó, trabalho. Trabalho basicamente é força, né? Para que haja trabalho, é necessário que haja força. Força vezes o deslocamento. E lá na mecânica a gente tem também um sistema assim, vezes o cosseno do ângulo. Lembra disso? Primeira série. Bom, só que no caso aqui, como o deslocamento vai ser do êmbolo, o deslocamento vai estar na mesma direção da força, então eu poupei esse cosseno aqui, tá ok? Cosseno aqui, no caso, é o cosseno, né, ou de 0 grau, aí é 1, ou de 180, aí é menos 1. Mas de qualquer forma, então, eu não pus aqui o cosseno não. Fica só mais simplificada aqui a ideia. Força vezes deslocamento do êmbolo. Bom, só que para gás, falar de força não é tão conveniente assim. Eu sei que gás pode fazer força, mas nós vamos ter que ter em mente de onde essa força provém. Né? A força, ela é o produto da pressão que o gás faz, né, sobre a área do êmbolo, no caso aqui que a gente está estudando. Beleza? Então, podemos fazer assim, ó, quem gosta de álgebra, aí ó, álgebra é sempre bom, né? Vão brincar aqui com a álgebra. Fica assim, ó, olha lá, meus caros. Trabalho, eu posso escrever, trabalho não, perdão, força, né? Perdão, força, né? Brincando com isso aqui, ó. Pressão vezes área. Por quê? Bom, porque a ideia é que pressão é força sobre área. Lembra disso? Lá nos conceitos de hidrostática, pressão, força sobre área. Aí a área muda de membro, então fica assim, ó, pressão vezes área é força. Aí você vem cá e substitui P vezes A, né, no lugar da força. Aqui, ó, trabalho, força vezes deslocamento. No lugar da força, que você vai pôr pressão vezes área. Então aqui, ó, trabalho é pressão vezes área, força, né, vezes deslocamento. Joinha. Só que para um cilindro, então, né, não se esqueça que os pistões são cilíndricos. Né? Para um cilindro, quando a área do êmbolo, né, se desloca, o deslocamento da área, né, do êmbolo e esse quanto aqui, esse D que ele anda, isso equivale ao quanto que o volume mudou. Então, a ideia de área do êmbolo vezes deslocamento nada mais é do que a variação do volume. Olha que legal, hein? Variação do volume do êmbolo. Né? Do êmbolo não, do pistão. Variação do volume do pistão. Então, no lugar de A vezes D, eu posso escrever que isso aqui é um ΔV. A vezes D é uma variação de volume. Então, o trabalho vai ser reescrito. Para a gente, o trabalho pode ser escrito assim, ó. Pressão vezes A vezes D é igual a ΔV. Pressão vezes ΔV. Olha só que legal, hein? Pressão vezes ΔV. Essa fórmula é a fórmula bacana, famosa, para o trabalho de um gás. Ok?
onde P é pressão, pressão constante, tá ok, meus caros? ΔV é variação do volume do gás. Tá aí, é assim que se calcula trabalho. Um gás pode trabalhar, sim. Olha lá, um exemplo bacaninho. Ó. Exemplo, imagine que você tenha um gás ideal submetido a uma pressão constante de 90.000 newtons por metro quadrado, 90.000 pascals. Né? Esse gás, nessa pressão, ele tem o seu volume variado de 5 metros cúbicos para 13 metros cúbicos. Então, eu quero que você calcule o trabalho, né, envolvido aí nesse problema. Vamos lá, se você quiser, para o vídeo aqui, faz sozinho aí. Ó. Aí, já fez, né? Então, soltando o vídeo, vamos resolver juntos. Fica assim, ó. O trabalho é pressão vezes variação do volume. O texto falou que a pressão é 90.000 pascals, 90.000 newtons por metro quadrado. Então, você põe lá, 90.000 vezes ΔV. O que é ΔV? Variação do volume. Variação é sempre a coisa final menos a coisa inicial. Ou seja, volume final está lá no texto, ó, 13 metros cúbicos menos volume inicial, 13 menos 5. Beleza? Então fica 90.000 vezes 13 menos 5. Faz a continha lá na boa, 90.000 vezes 8, né? Então fica assim, ó, 90.000 newtons por metro quadrado vezes 8 metros cúbicos. Você pode cortar metro quadrado com metro cúbico, aí sobra metro, newton metro. Resposta, 720.000 newtons metro. Ou, se você quiser ser mais elegante, diga também, newton metro é a mesma coisa que joule, hein, gente? Então, 720.000 é 720 quilojoules. É um trabalho, nesse caso aqui, que o gás realizou. 720 quilojoules. Aqui, detalhe, hein? Ó, vou falar uma coisa que é importante, a gente vê a diferença entre expansão, o gás pode expandir. Expansão acontece quando o volume do gás aumenta. Então, na expansão, a variação do volume do gás é positiva, ΔV positivo. ΔV positivo quer dizer que o gás expandiu. Por outro lado, se o gás contrair, o ΔV é negativo. ΔV negativo quer dizer contração. ΔV positivo, expansão. Por isso, meus caros, nós vamos aqui colocar dois termos importantes. Eu peço atenção nesse detalhe, tá ok? Muito legal para os problemas aí seguintes. Quando o gás realiza trabalho, eu falo que ele expandiu. Então, quando o gás expande, a gente vai usar o verbo realizar. Gás que expande, realiza trabalho. Né? Então, ΔV positivo, expansão, né? Quer dizer que o gás realizou o trabalho. Por outro lado, se o nosso gás contrair, encolher, reduzir o volume, ΔV dele é negativo. Aí nós falamos que o gás sofreu o trabalho. Então, quando o gás sofre ou recebe trabalho, o ΔV é negativo. Quando o gás realiza, faz trabalho, o ΔV é positivo. Beleza? Então, realizar trabalho significa expansão. Sofrer trabalho significa contração. E só para fechar aqui, para ter uma coisa, né, fechar aqui a nossa lógica. E se por acaso o nosso gás não expandir e nem contrair? Ora, meus caros, quando o gás não expande e nem contrai, o volume está constante, uai. Esse é um processo isocórico ou isovolumétrico, lembra disso? No processo isovolumétrico, o volume do gás é igual. Se o volume é o mesmo, então o trabalho é nulo. O gás não teve trabalho. O trabalho vai ser zero quando o volume ficar constante. Traduzindo, em transformações isovolumétricas, né, ou isocóricas, o trabalho do gás é zero, nulo. O gás, né, não tem trabalho nesse caso. Tudo bem? Vamos lá, um exercíciozinho com gráfico. Observe, por favor, o gráfico ali no lado. Né? Naquele gráfico nós temos as mesmas informações do exercício anterior. Pressão versus volume. Pressão dada em newtons por metro quadrado, ali, ó, pressão constante, 90.000, né, newtons por metro quadrado. E o volume do gás era 5 e passou a ser 13 metros cúbicos. Os mesmos dados, né, da questão anterior que a gente fez. Só que agora, observe o seguinte, você tem um gráfico e a área desse gráfico te fornece um dado. A área desse gráfico, meus caros, do gráfico pressão versus volume, né, para um gás, essa área indica trabalho. Então está aí. Né? Num gráfico pressão versus volume, a área do gráfico representa o trabalho. Bacana, né? Então é uma informação extra para você. Aí, ó. Você pode calcular o trabalho usando área. No nosso caso ali, né, olha só aqui, ó,
nesse gráfico aqui, né? A área seria que a área de um retângulo, ó, a área da base vezes a altura. Então, essa base aqui, ó, a área da base aqui, ó, começa no 5 e termina no 13. Então, quanto vale essa base? Professor, 13 menos 5. Ué. 13 menos 5 dá quanto? 8. E a altura aqui, ó, a altura aqui é a pressão, 90.000 pascals. Então, quanto que é 8 vezes 90.000? Já fizemos essa continha antes, hein? Nós vamos achar os 720.000 joules. Ou, se você quiser, 720 quilojoules. Tranquilo? Né? Então, nesse caso aí do gráfico, a área do gráfico pressão versus volume fornece o trabalho. Detalhe, deu 720.000 joules porque o nosso gás expandiu. Mas e se tivesse sido assim, ó, ele começou no 13 e foi por 5? Se o gás tivesse contraído, então o trabalho seria negativo. Não esquece não, tá? Se o gás tivesse sido contraído, o trabalho seria de menos 720 kJ. Então, essa diferença entre expandir, trabalho positivo, e contrair, trabalho negativo. Aqui embaixo, ó, dois gráficos mostrando isso. É a mesma coisa. Ali, ó, no gráfico da esquerda, você tem o nosso gás expandindo. O trabalho dele foi, a área, né? A área indica o trabalho, 720 kJ. No gráfico da direita, o gás contraiu. Olha, ó, o volume inicial era 13, final 5. Então, nesse caso, a setinha mostra, né, a contração. O trabalho vai ser negativo. A área é a mesma coisa. A área deu 720.000, né, joules, 720 kJ, só que negativo. Negativo quando o gás contrair e é positivo quando ele expandir. Beleza? Então, ó, contraiu, trabalho negativo. Expandiu, trabalho positivo. Facinho, tranquilo? Pergunta que não quer calar, hein? Pergunta importante. Professor, e se por acaso a pressão do gás não for constante? Pode acontecer de um gás mudar de pressão, porque aquele gráfico que a gente viu antes é de pressão constante. E se a pressão for rebelde? Mas já a pressão doidona aumenta, diminui, fica estranha. Aqui, ó, nesse caso aí, nós temos um gráfico ali indicando uma situação assim exótica. Mas não é impossível não, hein? Exótica quer dizer impossível não. Aqui, ó, a pressão ficou mudando aí de maneira estranha. Bom, aí a formulazinha, trabalho do gás, P vezes ΔV, aquela fórmula não se aplica aqui não. Naquela fórmula, P é pressão constante, vezes ΔV. Mas se a pressão variar, então a fórmula te deixa na mão. Mas ainda bem que você tem a informação extra. A área do gráfico continua valendo. A área desse gráfico fornece o que para você? O trabalho do gás. Então, por mais doidona que seja a área, aqui foi um desenho aqui, eu fiz aqui um desenho meio maluquete aqui, ó, só vou mostrar uma variação, né, genérica. Mas se eu conseguir calcular essa área aqui, ó, a área dessa figurinha, eu tenho a informação do trabalho. Beleza? Então, mesmo quando a pressão do gás não é estável, é variável, dá para a gente usar a informação da área do gráfico de pressão versus volume. Beleza? Então, a área do gráfico pressão versus volume está de pé. Ela continua fornecendo o trabalho, né, envolvido no processo ali com gás. Tranquilo? Então tá aí, essa é a ideia importante, hein? Fixe na área. Naturalmente, nossos problemas de física, as áreas nunca vão ser muito doidas não, tá? Ali eu fiz um desenho meio maluquete, reconheço que o desenho foi doidinho, mas normalmente são figuras geométricas caretas, retângulos, triângulos, trapézios, coisas que você pode calcular de boa, né? Nada de figura muito maluca não. Aqui, ó, fazer um exemplo aqui, ó, exemplo, olha que legal. Nesse gráfico ali, né, o nosso gás, ele mudou, ele sofreu uma transformação. Só que nesse exemplo, percebem, o volume mudou, mas a pressão também, a pressão foi variável. Então não adianta você tentar usar a fórmula aqui não, hein? P vezes ΔV. A pressão é qual? 30.000? 40.000? 50? 60.000? 70.000? 100.000? A pressão ficou mudando, gente. Então não adianta nesse exercício você usar a fórmula P vezes ΔV, porque a pressão variou também. No entanto, você pode usar a informação da área desse gráfico. A área desse gráfico, né, é o jeito de você resolver essa questão. Então, por mais que a pressão tenha variado, essa figurinha aqui, ó, é um trapézio. Você pode calcular a área do trapézio, assim, ó, base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou, se você quiser, dividir a figurinha em figurinhas conhecidas, né? Ó, um retângulo, ó, perdão, aqui, ó, isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo e um retângulo. Aí, ó, você pode picotar a figura, você calcula a área do triângulo, a área do retângulo e soma as duas. O que não pode é você não, né, usar a ideia de área do gráfico. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui, ó. A resolução então tem a ver com a área desse gráfico. Beleza?
Então fica assim, ó, área do triângulo mais área do retângulo. Eu fiz ali separadinho, tranquilo para você acompanhar na boa. Pode parar o vídeo, faz sozinho, depois você confere aí, se quiser. Então a informação a pergunta, perdão, foi qual o trabalho realizado. Área do triângulo, ó, tá aqui, ó, tudo tranquilo, tudo acompanhando, ó. Base, qual que é a base dele aqui, ó? A base vai ser, né, 3 menos 12, ou 12 menos 3. Bom, faz. Só que aqui, observe que nosso gás está indo, né, esse gráfico aqui, ó, a setinha está apontando para a esquerda. Então, a pressão, perdão, o volume final foi 3, menos o volume inicial, 12. Então, ó, 3 menos 12, essa é a base. Vezes a altura do triângulo, ó. Qual que é a altura? Ó, a altura é essa aqui, ó, 100.000 menos 30.000. 100.000 menos 30.000. Dividido por 2, porque é triângulo, né? Base vezes a altura sobre 2. Mais a área do retângulo aqui, ó. Esse aqui é um retângulo caretinha. A base, 3 menos 12, e a altura, 30.000. Então, você na sua casa pode calcular com calma, né? Ali a gente fez o cálculo certinho. Achamos, olha que legal, hein? Um trabalho de menos 585.000 joules. Ou, se você quiser, menos 585 quilojoules. E aí a pergunta é, professor, por que esse trabalho deu negativo? Você me responderá isso, hein, Rebelde? Ó, para o vídeo e responda aí. Por que aqui deu trabalho negativo? Boa resposta. O trabalho deu negativo porque o nosso gás sofreu uma contração. O volume dele diminuiu. No nosso gráfico ali, o volume inicial era quanto? 12 metros cúbicos. O final foi 3 metros cúbicos. Como o gás contraiu, o trabalho vai ser negativo. Quando o gás expande, ele realiza trabalho positivo. Quando o gás contrai, ele sofre trabalho. Então, o trabalho vai ser negativo. Coerente? Bacana, né? Bom demais. Agora, para terminar nosso vídeo, segunda parte, energia interna do gás. Gasta energia? Meus caros, sim, um gás é uma fusão de partículas, né, andando para lá e para cá. Sim, um gás tem energia. A energia interna do gás é a energia, na verdade, que constitui, né, um movimento das suas partículas constituintes. Né? Então você tem energia ali de vários tipos mecânicas. Né? Você tem a energia de translação das partículas, elas podem ter rotação, elas podem vibrar, podem fazer colisões com a parede, você pode ter energias nas partículas ligada à sua natureza, interação elétrica, né? Energia até magnética. Então, as partículas do gás podem ter vários tipos de energia a elas associados. Okay? A soma de todas essas energias dá o que a gente chama de energia interna do gás. Então, a energia interna do gás, bem dizer, é um somatório, okay, das várias formas de energia que as partículas do gás possam apresentar. O detalhe é o seguinte, a experiência, né, e também a teoria nos mostra que a energia interna do gás está ligada diretamente à sua temperatura na escala Kelvin. Não esquece não, Kelvin. Gás, tá, gente? Só Kelvin. Então o detalhe é o seguinte, a energia interna está diretamente ligada à temperatura. Logo, quanto maior a temperatura de um gás, mais energético ele é. Por outro lado, quanto menor a temperatura, menos energia. Beleza? Então, a energia está diretamente ligada à temperatura do gás. E tem até uma formulazinha para isso aqui, a fórmula. Vamos usar U. U aqui está para designar a energia interna. U é igual a 3 meios de nRT, onde N é o número de mols do gás, o R é uma constante, tá, gente? Chama-se constante universal dos gases. E T é a temperatura na escala Kelvin. Esquece não, hein? T aqui é a temperatura em Kelvin. Então, ó, energia interna é igual a 3 meios de nRT. Beleza? Formulazinha aí, né, mais ou menos famosinha. O N é o número de mols, o R é a constante universal dos gases. Fechou? Bom, detalhe. Se a temperatura do gás aumentar, isso quer dizer que ele vai aumentar a sua energia. Por outro lado, se a temperatura diminuir, diminui a energia. Beleza? Energia e temperatura são diretamente proporcionais. Temperatura em Kelvin. Então tá lá, o que a gente falou ali, né? Então, quando o gás aquece, o que é aquecer? Aquecer é aumentar a temperatura. Quando o gás aquece, ele aumenta a temperatura, logo aumenta a energia interna. Por outro lado, se um gás resfria, ele reduz a temperatura e reduz sua energia interna. Então, aquecimento do gás está ligado a um ΔU positivo. Aquecimento quer dizer aumento de energia interna.
Resfriamento do gás está ligado a um ΔU negativo. Resfriamento quer dizer redução da energia interna. E por óbvio, pergunto, e se o gás não esquentar nem resfriar? Quando o gás não muda a temperatura, esse processo tem o nome de processo isotérmico. Num processo isotérmico, a energia permanece constante. Ok? Então, se o processo for isotérmico, o gás não esquentou nem resfriou, logo sua energia interna não variou nada, nem para mais, nem para menos. Em processo isotérmico, sua temperatura é constante. E a energia interna também, né? Em processos isotérmicos, a energia interna e a temperatura são constantes. Vamos fazer um exemplozinho ali, ó. Exemplo, ó, que legal. Né? Sendo a constante universal dos gases igual a 8,31 joules mol Kelvin, tá, gente? Isso aqui é a constante universal dos gases, tá? Considere 5 mols de um gás ideal. Então, tem lá 5 mols. Responda, por favor, rebelde. Quanto que vale a energia interna desse gás que está a 27 graus Celsius? Vou parar aqui, ó, de falar, esperar você, aí você resolve. Beleza, aí, ó, já resolveu. A energia interna vai ser o que, professor? A energia interna vai ser 3,5 GnRT. Só que tem um detalhe, hein? Temperatura em qual escala mesmo? Esqueci a escala, a temperatura do gás. Qual que é a escala? Pode ser Celsius? Não, né, professor? Tem que ser Kelvin. Então você vai ter que passar isso aqui para Kelvin. Esqueceu? Calma, só lembrar, né? Tem até vídeo no canal lembrando, né, como é que mostrando como é que você faz na escalas termométricas. Se você esqueceu, pode ir lá no canal, vídeo termologia, pode ir lá, né, dar aquela estudadinha em escalas. Não pode deixar de fazer. Ó, peraí, aqui, pessoal, antecipou demais. Calma, professor. Aqui, ó, a energia interna vai ser 3,5 Gn, N é o número de mols, hein? O texto falou de 5 mols. Ó, 5 mols. Então, fica 3,5 de 5 vezes R, qual que é R? R é 8,31 vezes T, temperatura em Kelvin. Passa para Kelvin, fica assim, ó, 27 mais 273. Então fica 3,5 de 5 vezes 8,31 vezes 300. Faz a conta na sua casa e acha a resposta. Eu achei 18.697,5 joules. É a energia, né, nesse gás aí, nesse exercício. 5 mols de gás nessas condições. Beleza? Letra B. Qual será a variação de energia, hein? Presta atenção. Variação de energia interna quando o gás for resfriado até menos 23 graus Celsius. Então, vamos lá. Como é que eu faço para calcular isso, hein, professor? Bacana, sagaz. A ideia é a seguinte, ó. Para achar ΔU, o que você tem que fazer? ΔU é a variação de energia. ΔU é igual a 3/2 de NR ΔT. ΔU é igual a 3/2 de NR ΔT. Então, ΔU vai ser 3/2 vezes N, que é 5 mols, né? 5, vezes R, R vale 8,31, vezes ΔT. Beleza? E aqui, ó, só para você brincar em casa, hein? ΔT aqui vai ser quanto? 27 graus Celsius o gás tinha, foi para menos 23. O delta aqui, ó, passa para Kelvin, 27 graus Celsius dá 300 Kelvin, menos 23 graus Celsius dá 250 Kelvin. Então, a temperatura final menos inicial fica 250 menos 300. Vai dar negativo, hein, professor? Exato, rebelde. Vai ser um ΔU negativo, menos 3.116,25 joules. ΔU negativo quer dizer o quê? Quem se lembra aí, hein? Quando o ΔU é negativo, isso significa que a energia interna diminuiu. Ou seja, a temperatura diminuiu também. E se o gás fosse aquecido? Como é que seria a brincadeira? Bom, aqui você pode responder. Responda então na minha frente. Isso, garoto. Isso, garota. Quando o gás é aquecido, o ΔU é positivo. A energia interna aumenta. Aí, ó. A energia interna teria aumentado. Beleza? Tranquilo? Merece fazer de novo, hein, galera? Mais um exercíciozinho aí, ó. Então, imagina um gráfico aí, ó. O gráfico ao lado mostra a transformação de 4 mols de um gás ideal. Um gás aí monatômico, né? Um gás, partículas são solitárias. Bom, sendo o valor, né, de R igual a 8,3, vamos considerar agora 8,3, mais fácil. Joules mol Kelvin. Letra A pede para você calcular a variação da energia de M para N. Ó, o gás estava aqui, ó, no pontinho M. Diga estado, tá? Estado M foi para o estado N. Qual vai ser a variação de temperatura? Bom, aí você vai ter que calcular a temperatura no estado M, temperatura no estado N e ver como é que você sai dessa.
Então pode parar o vídeo aí e fazer sozinho. Depois que você fizer, dá o play. Nós vamos usar PV igual a nRT, lembra disso? Equação, né, lá dos gases, né, equação de Clapeyron. PV igual a nRT, tanto para o ponto M, ou estado M, né, quanto para o estado N. Então, usa lá PV igual a nRT para os dois pontinhos. Para o pontinho M, PV igual a nRT. No pontinho M, a pressão é quanto? A pressão aqui, ó, 2, só que lembre-se, hein, entre parênteses, 10 a quarta, hein? Então fica 2 vezes 10 a quarta, pressão, vezes volume, 0,1, igual a N é número de mols, 4 mols, 4 vezes R aqui falou que é 8,3, T você não sabe quanto que é. Você faz a continha, olha lá, vai ficar 20.000 vezes 0,1, quer dizer 2.000, 1 quarto dividiu, 8,3 dividiu, vai dar 60,24 kelvins. Então a temperatura no ponto M, né, é 60,24 kelvins. E faça a mesma coisa para o ponto N. Olha lá, ponto N, a pressão é um pouco maior, 4 vezes a quarta. O volume, 0,3, então multiplica os dois, igual a N, N é número de mols, vezes R, R é a constante universal, 8,3, T. Isola todo mundo lá, faz a continha e acha o T igual a 361,45 kelvins. Então aqui está a temperatura, né, no estado M de Maria e a temperatura no estado N de nariz. Legal? E daí? Qual vai ser então a variação de temperatura? ΔT vai ser a temperatura final, óbvio, né, gente? Aí fica sem graça. T final, 361,45, menos T inicial, 60,24. Então, faz a divisão, a subtração e você vai achar o valor. Então, quem fizer vai achar a resposta 301,2 kelvins. Então, para passar do ponto M para o ponto N, a temperatura do gás aumentou, né? 301,2 kelvins. E para terminar, qual foi a variação de energia interna desse gás? Variação de energia interna? Já sei a fórmula, hein? ΔU igual a 3 meios de NR ΔT. Ficou facinho. 3 meios de N. N é número de mols. 4 vezes R, 8,3, vezes ΔT. O ΔT aqui, ó, você achou 301,2. Então, só jogar na fórmula, beleza? 3 meios vezes 4 vezes 8,3 vezes 301,2. Mistura tudo, faz a continha que você vai achar a resposta. ΔU deu 15.000 joules, ou 15 quilojoules. Então, nesse exercício, o ΔU foi positivo e ele vale 15.000 joules. Bacana, galera? Então, ó. Não, tem mais um aqui, ó. Peraí. Questão letra C. O trabalho realizado pelo gás na expansão de M para N. Como é que você calcula o trabalho? Né? Então, nessa questão aqui, nós calculamos muita coisa, hein? Nós calculamos a variação de temperatura, calculamos a energia interna variada e agora trabalho. Trabalho, não se esqueça, é a área desse gráfico aqui, ó. Né? Desse gráfico aqui rabiscado, ó, entre M de Maria e N de nariz. Então, a área desse gráfico nada mais é do que o trabalho, né? O trabalho realizado. Então, você pode brincar aí, ó. Você pode dividir a figurinha em triângulo, retângulo, ou vai no trapézio mesmo. Ó. Ali só para brincar um pouquinho com vocês, né? Já usamos trapézio, né? Para a gente matar a saudade aqui da matemática. Então, a área do gráfico aqui é o trapézio. Base maior, ó, base maior aqui é 4 vezes 10 a quarta, hein? Mais base menor, 2 vezes 10 a quarta. Vezes a altura, que é a altura aqui, ó. 0,1 para 0,3. Então, a altura vai dar 0,2 sobre 2. Então, para brincar, você vai fazer a continha, né? Vai dar o quê? Vai dar 6.000 joules. Né? 4 mais 2 vezes 0,2 vezes 10 a quarta, 6.000 joules. Beleza, galera? Tranquilo? Então foi aí, ó. Esse vídeo foi, né, para a gente fazer essas análises aí. Se você chegou até aqui no vídeo, muito obrigado, galera. Valeu. Você, então, acompanhou aí mais uma aula de termologia, assunto nosso, energia interna e trabalho do gás. Nós temos, né, aqui nesse canal Física de Todos, outros vídeos de termologia, né? Então vão lá, se você quiser, vai lá, assista os novos vídeos, faça exercício ligado a esses conteúdos, tá ok? Sempre que eu disponibilizar para vocês exercícios, é bom fazer. No mais, bons estudos, valeu, galera. Se quiser, né, vá lá no canal e ative, né, o sininho da notificação. Assim que tiver vídeo novo, né, você vai ser avisado. E, enfim, vai ser legal. Tá aí, muito obrigado, valeu, fui!